Olá, estamos de volta para a nossa 16ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada, nós iniciamos o estudo dos processos de soldagem a arco elétrico. Nesta aula, vamos estudar o processo de soldagem por eletrodo revestido. Então, vamos olhar os nossos tópicos de aula. Vamos iniciar com uma introdução para contextualizar o assunto e em seguida falar sobre o equipamento usado nesse processo de soldagem. Vamos falar sobre o funcionamento e aplicações do processo de soldagem por eletrodo revestido e depois vamos falar um pouco sobre a especificação destes eletrodos. Por fim, vamos levantar as vantagens e limitações do processo. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, para introduzir o assunto, temos que a soldagem a arco com eletrodos revestidos, que vem do inglês Shielded Metal Arc Welding e que tem esta sigla de acordo com a AWS. A AWS é a Sociedade Americana de Soldagem, cujas muitas normas a gente utiliza aqui no Brasil. Ela é um processo no qual a coalescência ou união dos metais vai ser obtida através do aquecimento deste com um arco que é estabelecido entre um eletrodo especial revestido e a peça. Esta soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, ela também é conhecida como soldagem manual a arco elétrico, do inglês Manual Metal Arc, que também tem uma sigla baseada na AWS. E esta outra maneira de se referir a este processo de soldagem diz muito respeito ao fato de o processo de soldagem por eletrodo revestido ser muito utilizado em serviços de campo para reparo, que normalmente são realizados de forma manual pelo fato do equipamento ser relativamente portátil. Então vamos para frente, falando sobre o equipamento utilizado neste processo. Então, o eletrodo utilizado no processo de soldagem por eletrodo revestido é formado por um núcleo metálico, que também é chamado de alma, e este pode ter de 250 até 500 milímetros de comprimento, e sendo revestido por uma camada de minerais, dentre esses minerais podendo ser argila, fluoretos, carbonetos, etc., ou até mesmo outros metais como celulose, ferro, ligas, com um diâmetro total típico entre 2 e 8 milímetros. Esses eletrodos eles podem ser de diversos materiais, então podem ser eletrodos, por exemplo, de aço carbono, eletrodos de grafite, eletrodos de níquel puro, e o material do seu revestimento também pode variar, como vamos ver mais à frente nesta mesma aula. No esquemático do lado direito do slide, nós vemos uma vista em corte desse revestimento, onde em seu núcleo está a alma metálica e na sua periferia está o revestimento. A alma metálica vai funcionar como o próprio metal de adição, ao ser fundido e consequentemente depositado para formar o cordão de solda. Continuando então, a alma do eletrodo vai conduzir a corrente elétrica e também serve como o próprio metal de adição. O revestimento irá gerar a escória e gases que protegem da atmosfera região sendo soldada e também tem o papel de estabilizar o arco. O revestimento pode ainda conter elementos que são incorporados à solda e irão influenciar na sua composição química e características metalúrgicas, muitas vezes melhorando as propriedades finais do cordão de solda e da peça soldada no geral. Mais uma vez no slide temos um esquemático do processo de soldagem utilizando eletrodo revestido, no qual
temos mais uma vez uma vista em corte deste eletrodo revestido e mostrando o processo de deposição deste material, ou seja, a fusão do eletrodo e a consequente formação da poça de fusão e a deposição do cordão de solda. Continuando, o seu equipamento vai consistir de uma fonte de energia, que também é muitas vezes chamada de máquina de soldagem, e também composta de porta-eletrodo e cabos, além de equipamentos de segurança para o soldador, os famosos EPIs, que são as máscaras, luvas, o avental, enfim. E para a limpeza do cordão e a remoção da escória, se utilizam a picadeira e a escova de aço. Para a soldagem, a parte não revestida do eletrodo é fixada no porta-eletrodo e o arco será iniciado tocando-se rapidamente a ponta do eletrodo na peça, que estão conectados por cabos aos terminais da máquina de soldagem. Então, como já vimos na segunda unidade, esta ação de tocar, de fazer um contato entre o eletrodo e a peça a ser soldada, irá iniciar o arco elétrico e este será mantido depois ao longo do processo de soldagem. A imagem esquemática da figura aponta esses equipamentos descritos que são necessários para o processo de soldagem por eletrodo revestido. Agora falando sobre o funcionamento do processo e as suas aplicações. O calor do arco irá fundir a ponta do eletrodo e um pequeno volume deste metal fundido, que vai ser depositado também juntamente ao metal de base, que também sofre uma fusão localizada de acordo com o calor formado pelo arco, formam a poça de fusão. A soldagem é realizada manualmente, com o soldador controlando o comprimento do arco e a poça de fusão. Este controle é feito pela manipulação do eletrodo e deslocando o eletrodo ao longo da junta, para formar o cordão de solda apropriado. Quando o eletrodo está quase todo consumido, então neste momento o processo é interrompido para a troca do eletrodo e a remoção da escória na região onde a soldagem será continuada. Então, durante o processo de deposição deste metal de adição, de aplicação do cordão de solda, na imagem da esquerda vemos a poça de fusão e o cordão de solda aplicado. O eletrodo que é consumível, ele vai se desgastando, ele vai se perdendo. Vai chegar um momento em que este eletrodo está curto demais para possibilitar a continuidade do processo. Então, nesse momento, o processo deverá ser interrompido e outro eletrodo novo deverá ser montado ao equipamento, para assim dar continuidade à aplicação do cordão de solda de onde este foi parado, mas não sem antes se remover a escória gerada neste processo que já foi realizado. Continuando, ainda a necessidade de interrupção periódica do arco para a troca de eletrodo e remoção da escória faz com que, neste processo, a proporção do tempo gasto pelo soldador efetivamente soldando, ou seja, o seu fator de ocupação, seja em geral inferior aos outros processos de soldagem a arco. Então, o tempo gasto pelo soldador pelo fato dessa necessidade de manutenção do eletrodo, a troca de um eletrodo desgastado por um outro novo, faz com que este fator de ocupação seja inferior a outros processos de soldagem. E a consequência disso é uma queda na produtividade desse processo em comparação com os outros processos de soldagem. Assim, então,
O processo de soldagem por eletrodo revestido tende a apresentar menor produtividade e maior dependência da mão de obra do que outros processos conhecidos a arco elétrico. Esses fatores têm levado recentemente a uma substituição deste processo por outros em muitas aplicações, outros com maior produtividade, como por exemplo o MIG-MAG, isso ocorrendo particularmente nos países mais desenvolvidos. Continuando então, o processo possui a maior flexibilidade entre todos os processos de soldagem, uma vez que a maioria dos metais pode ser unida ou revestida pela soldagem. Existe uma grande variedade de eletrodos revestidos que podem ser aplicados e facilmente encontrados no mercado. Cada eletrodo contendo seu revestimento a capacidade de produzir os próprios gases de proteção e com isso dispensando o suprimento adicional de gases. Isso contribui para baratear este processo de soldagem, a não necessidade de você ter associado ao dispositivo aqueles cilindros de gases inertes e ativos, que são necessários nesses outros processos de soldagem como o MIG-MAG e o TIG. Os eletrodos revestidos podem ser usados em todas as posições. Isso aqui também é uma vantagem, um ponto importante do processo. Então ele pode ser usado na posição plana, vertical, ascendente ou descendente, horizontal e sobre cabeça. Porém, dependendo dessa posição, é melhor que um robô seja utilizado na aplicação do processo de soldagem do que um operador humano, por exemplo, no caso da soldagem sobre cabeça, como forma a preservar a saúde do operador. Como em praticamente todas as espessuras de metal de base, em áreas de acesso limitado. É mais simples também em termos de necessidades de equipamentos, com o custo do investimento relativamente baixo. Isso faz que seja um processo de soldagem de fácil acesso relativamente a indústrias de menor porte, a empresas menores. O processo é adequado, então, para unir materiais com uma ampla faixa de espessura, sendo mais utilizado para juntas de 3 até 20 milímetros. Essas informações de espessura são uma média obtida nas diversas literaturas da área. Ele encontra também uma grande aplicação em juntas de maior espessura quando a soldagem precisa ser realizada fora da posição plana, particularmente para os casos de soldagem de campo. E também trabalha tipicamente com uma corrente de 50 a 600 amperes, sendo os maiores valores utilizados com eletrodos de maior diâmetro, resultando em uma taxa de deposição que pode variar entre 1 a 8 kg por hora. Para a soldagem de peças finas ou fora da posição plana, então se faz necessário utilizar eletrodos de menor diâmetro, aplicando-se corrente baixa e assim obtendo-se uma baixa taxa de deposição, de forma a não prejudicar a aplicação nesse tipo de processo. Agora vamos falar sobre especificação dos eletrodos revestidos. Já vimos os materiais que a alma, que o núcleo metálico desses eletrodos podem ter, porém também os revestimentos deste eletrodo podem variar em seu material, e cada tipo de revestimento será mais apropriado para uma certa aplicação e trará algumas consequências na sua utilização. No Brasil, as normas da AWS, ou seja, a Sociedade Americana de Soldagem, são amplamente utilizadas para a especificação desses consumíveis de soldagem.
Os eletrodos para soldagem de aços de baixo carbono serão, em geral, especificados com base nas propriedades mecânicas do metal depositado, no tipo de revestimento e nas suas características operacionais. Então, a especificação da AWS para esses aços vai ser feita através de um conjunto de letras e dígitos. Na imagem do slide, pode ser visto o padrão deste conjunto de letras e dígitos, ou seja, o padrão da especificação utilizada pela AWS. E temos também a explicação do que quer dizer cada uma dessas letras. Então, a AWS vai ser usado para representar as normas da Sociedade Americana de Soldagem. A letra E vai dizer respeito ao eletrodo que é aplicável para soldagem a arco, já que estamos trabalhando no processo de soldagem por eletrodo revestido, que é um representante dos processos de soldagem a arco. Os dois dígitos representados pela letra X irão representar um conjunto de 2 ou 3 dígitos que indicam o limite de resistência mínimo do metal depositado, e este valor sendo multiplicado por 1000 PSI. A letra Y irá dizer respeito a um dígito que informa a posição de soldagem recomendada. Ela pode variar de 1 até 4, sendo as posições de soldagem que já estudamos. E a letra Z, ela vai representar um dígito de 0 a 8, que irá indicar o tipo de revestimento e as características operacionais deste eletrodo. Então, baseado nisso, vamos agora dar uma olhada nos tipos de revestimento que podem ser aplicados na soldagem por eletrodo revestido. Então, para os aços carbono, os eletrodos podem ser separados em diferentes tipos em função característica do seu revestimento. E aí temos destacando-se os eletrodos celulósicos, que vão ter as terminações 10 e 1. Os eletrodos rutílicos, que terão terminação 2, 3 e 4. Os eletrodos básicos, que terão terminação 5, 6 e 8. E os eletrodos oxidantes, com a terminação 20 e 27. Agora vamos detalhar um pouco mais as características de cada um desses eletrodos. Então, iniciando pelos eletrodos celulósicos, eles possuem uma elevada quantidade de material orgânico, ou seja, a celulose no revestimento, e por isso o seu nome. E essa questão da quantidade de celulose, pelo fato da sua decomposição pelo arco, gerar gases que irão proteger o metal líquido. Então, a queima e a decomposição deste material orgânico vai gerar gases de proteção para a poça de fusão. A quantidade de escória produzida é pequena. O arco, porém, é muito violento, o que causa um grande volume de respingos e alta penetração em comparação a outros tipos de eletrodo. E o cordão de solda aplicado tende a apresentar escamas irregulares. Continuando sobre os eletrodos celulósicos, a solda irá apresentar propriedades mecânicas adequadas para várias aplicações, exceto no caso de soldagem de aços de teor elevado de carbono e de aços ligados, e na soldagem de peças de maior espessura, isso devido à fragilização pelo hidrogênio proveniente do revestimento. Pode levar àqueles defeitos de trinca de hidrogênio. Eles são particularmente adequados para a soldagem fora da posição plana, tendo grande aplicação na soldagem circunferencial de tubulações,
e também na execução de passes de raiz em geral. Também devido à sua grande penetração, a perda por respingos não são adequadas para enchimento de chanfros. Continuando, agora falamos um pouco sobre os eletrodos rutílicos. Eles contêm grandes quantidades, quantidades significativas de rutilo, e por isso recebem este nome, no revestimento, e produzem uma escória abundante e densa, mas por mais abundante e densa que esta escória seja, ela é de fácil destacabilidade. Então, por ser abundante e densa, ela consegue proteger bem o cordão de solda aplicado, porém ela é de fácil destacabilidade, ela é de fácil remoção no momento que você terminou de executar um passe e precisa remover aquela escória antes de depositar o próximo passe naquele chanfro. São eletrodos de fácil uso e que podem ser usados em qualquer posição, exceto quando tem uma elevada quantidade de pó de ferro no seu revestimento. Podem operar tanto em corrente alternada como em corrente contínua e também produzem um cordão com bom aspecto visual e de penetração baixa ou média, ou seja, grande versatilidade e de uso geral. A sua resistência à formação de trincas na solidificação da poça de fusão é relativamente pequena, o que pode ser um problema na soldagem de peças contaminadas com óleo. Então, no caso de se utilizar eletrodos rutílicos, deve-se garantir uma boa limpeza do metal base. Agora, passando para a análise dos eletrodos básicos. Eles possuem quantidades apreciáveis de carbonato de cálcio e de outros elementos e de fluorita, o que forma uma escória básica que, juntamente com o CO2 gerado pela decomposição dos carbonos, protege o metal líquido. Então, a formação dessa escória básica dá o nome ao revestimento desses eletrodos. Esta escória exerce uma ação metalúrgica benéfica sobre a solda, disulfurando-a, ou seja, reduzindo a concentração de enxofre, e assim reduzindo o risco de formação de trincas de solidificação neste cordão. Ela não possui substâncias orgânicas em sua formação e, se manuseado corretamente, irá produzir soldas com baixo teor de hidrogênio, assim minimizando os riscos de fragilização e fissuração por esse elemento, ou seja, minimiza, com a utilização deste tipo de eletrodo revestido, a formação de trincas de hidrogênio. Continuando, a penetração do material fundido, neste caso, é média e o cordão apresenta boas propriedades mecânicas, particularmente quanto à tenacidade. Ele é indicado para aplicações de grande responsabilidade na soldagem de juntas de grande espessura ou de grande rigidez, e também na soldagem de aços de maior teor de carbono, de aços de menor resistência mecânica e também de aços de composição química desconhecida, justamente pelo fato de serem básicos. Esse tipo de eletrodo, porém, é altamente higroscópico, ou seja, absorve muita umidade e por isso requerem cuidados especiais na sua armazenagem. Eles não podem ser armazenados em qualquer lugar, eles precisam ter o cuidado de ser armazenados em uma estufa para não absorver umidade. Se eles absorverem umidade, a parte do revestimento ela pode se esfarelar, ela pode se destacar, e aí então este eletrodo revestido ele passa a não ser mais revestido, ele vai perder o seu revestimento e vai ficar expondo a alma, o núcleo metálico.
Agora, tratando dos eletrodos oxidantes. Eles possuem um revestimento constituído principalmente de dióxido de ferro e manganês, por isso o seu nome. E isto produz uma escória oxidante abundante e também de fácil destacamento. O metal depositado irá possuir baixos teores de carbono e manganês e grande quantidade de inclusões, então deve-se tomar cuidado ao utilizar este eletrodo. Devido a essa quantidade de inclusões, esse tipo de eletrodo é pouco utilizado atualmente, embora exista um certo interesse na sua aplicação devido à sua utilização como eletrodo para a soldagem subaquática. Assim, vamos finalizar esta apresentação trazendo as vantagens e limitações de se trabalhar com a soldagem por eletrodo revestido. Então, em relação a vantagens e limitações, temos que é um equipamento simples, portátil e barato, por isso a maioria das empresas de pequeno porte, quando vai investir em um equipamento de soldagem, opta por um equipamento para soldagem por eletrodo revestido. Ele não necessita de fluxos ou gases externos, né? O fluxo já está no próprio revestimento, que é o próprio material do revestimento. É pouco sensível à presença de correntes de ar, então ele é muito adequado para trabalhos em campo. Um processo muito versátil em termos de materiais soldáveis, então aceita a soldagem de uma vasta gama de materiais, facilidade para atingir áreas de restrito acesso, pelo fato de seu equipamento ser relativamente portátil e por isso a sua escolha para atividades de campo. Porém, ele tem aplicação difícil para materiais reativos, possui uma produtividade relativamente baixa, como já vimos anteriormente, pelo fato de o operador precisar periodicamente interromper o processo para substituir o eletrodo já desgastado por um eletrodo novo, e ele vai exigir limpeza após cada passe. Essa limpeza é necessária para a remoção da escória gerada no primeiro passe antes da aplicação do passe seguinte. E no caso das aplicações, temos a soldagem de produção, manutenção e montagens no campo, soldagem de aços carbono e ligado, soldagem de ferro fundido e a soldagem de alumínio, níquel e suas ligas. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.